Certamente Ele tomou sobre si as minhas, as suas, as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Todavia a palavra do Senhor nosso Deus diz, e que não é bom que nos lembremos dele pregado na cruz, porque por lá ele já passou. Também não é bom que nós o lembremos dentro de um túmulo, porque ele também o venceu. Mas nos lembremos em nossos corações que ele vive e reina para todo sempre. Numa data como hoje, às 15 horas, como estamos vivendo esse momento na presença do nosso Deus, ele dava o seu último suspiro. Foi trocado por 30 moedas de prata, traído pelos seus, perseguidos pelos que professavam a fé. Mas em nada disso pôde impedir de vencer, o qual a palavra de Deus diz, em que ele reina e brilha para todo sempre, assentado a majestade nas alturas. Ele que nos dá a oportunidade de estarmos adentrando a sua casa, ele que nos dá a oportunidade de estarmos aqui reunidos nessa tarde, para louvar, glorificar e exaltar o nome dele. Bom é, para a glória de Deus, que ele tenha passado por todo o martírio, para que nós pudéssemos estarmos aqui nessa tarde, louvando e exaltando o nome do Senhor. Boa tarde, povo de Deus. Em nome de Jesus. A ele seja honra, glória, poder, louvor e majestade, pois que é ele quem cura, ele quem salva, ele que liberta, ele que restaura, ele que transforma, ele que levanta o caído, ele que fortalece o fraco, ele que batiza com o Espírito Santo, é ele que expulsa demônios, é ele que traz da morte a vida, é ele que levanta o caído e fortalece o fraco. É ele que diz, não tema porque sou contigo, nem te assombre porque eu sou o teu Deus, sou eu a tua força e a tua fortaleza. Ele diz que jamais te deixaria sozinho, pelo contrário, ele te fez para ser morada dele, templo dele, santuário dele, tabernáculo dele. Ele habita dentro de você, pode ter certeza disso. Esse irmão que está do seu lado aí tem a cara de Cristo, a fisionomia de Cristo, a aparência de Cristo, porque na verdade Cristo habita dentro dele e dentro dela. Se você crer nisso, olha para o irmão que está do seu lado, dê um sorriso para ele e diga, seja bem-vindo à presença dele. Não está muito fraco, dá para ser melhor, diga, seja bem-vindo à presença dele. Amém? Coloque por gentileza a mão no seu coração e feche os teus olhos e diga comigo, Senhor Jesus, graças te damos por estarmos aqui nos reunindo nessa tarde para celebrarmos em memória há 2025 anos atrás, martírio, crucificação, morte e ressurreição de nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso estamos felizes por estarmos aqui para servi-lo. Eu posso dizer, viva em mim segundo a graça que me é dada em Jesus Cristo. Usa o teu servo por inspiração, revelação, Senhor Jesus, usa-o em áreas específicas da minha vida, como se ele soubesse. Abre-nos o entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Faz a sua oração. Pai, em nome de Jesus, nenhuma entidade, demônio, principado, potestade é louco o suficiente para querer impedir com que esta palavra vá e produza o resultado para o qual ela está sendo enviada. Senhor Jesus, eis-me aqui, põe os teus anjos em volta de cada um de nós, para que se cumpra a tua palavra, e ensina-nos em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, e aplauda Jesus Cristo. Bem forte, irmão, é para Ele. Dá glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus,
Chegamos ao grande dia, e pode-se dizer o dia mais esperado após o seu nascimento, pois não é pelo fato de simplesmente ele ter nascido, não é pelo simples fato dele ter sido concebido por obra do Espírito Santo, mas principalmente porque ele foi fiel, e fiel à morte, e morte de cruz. Mas não somente pela morte de cruz, mas também pela sua ressurreição. Porque de nada nos adiantaria ele ter passado por tudo que passou, e ainda hoje o túmulo estivesse ocupado com ele. Mas a ele a honra e a glória eternamente. Por quê? Porque ele não está mais lá, ele está aqui nesse exato momento. Sim, ele está aqui, em nome de Jesus ele está aqui. Porque a Bíblia diz que onde estivessem 2 ou 3 ou mais reunidos em meu nome, no meio deles ele estaria presente. Então ele está aqui entre nós, ele está aqui entre você e esse irmão que está aí do seu lado agora, pode ter certeza disso, em nome de Jesus. Nós temos nos assentado na sala de aula do Espírito Santo, e nós temos aprendido sobre algo muito importante, sobre os utensílios, dos quais foram utilizados para a crucificação. Outrora nós aprendemos sobre o manto, aprendemos sobre a lança, aprendemos sobre a coroa, aprendemos sobre a cruz, aprendemos porque do lugar do Gólgota, aprendemos porque do lugar do Gólgota, aprendemos por conta do vinagre, aprendemos o porquê da lança ter perfurado, aprendemos do porquê da água ter saído do seu corpo. Eu acredito que, biblicamente falando, nós adentramos as Sagradas Escrituras e descobrimos que cada utensílio desse tinha sim um significado espiritual. Mas não só no que é espiritual para ser admirado, mas sim para que verdadeiramente possamos desfrutarmos de cada objeto que foi utilizado na crucificação. Até então faltava simplesmente o meu amigo nos passar sobre os pregos, e é justamente sobre esses pregos que nós estamos adentrando as Sagradas Escrituras para aprendermos um pouco mais do porquê da utilização dos pregos. Por que não utilizaram cordas, uma vez que naquele tempo também na crucificação se era possível ser manietado, amarrado, mas no entanto com ele não foi assim. Teve que se utilizar-se pregos. Por outro lado, nós também já sabemos que mesmo amarrado ou pregado, se fosse por conta da pessoa dele, nenhum desses utensílios o teria detido, segurado ou prendido na cruz. Basta você se lembrar do dia que ele entrou na sinagoga e leu do que está escrito no livro do profeta Isaías, quando ele declarou para todos os que ali estavam: o Espírito do Senhor está sobre mim. Quando ele recitou esse versículo de Isaías, a Bíblia diz que a multidão o pegou e levou o precipício abaixo. E a Bíblia diz que queriam lançá-lo dali de cima. Porém a Bíblia diz, por não ser chegada a sua hora, ele passou entre a multidão, e nenhum deles lhe pôde fazer nenhum mal, nem tocar, e nem o viu ao passar por meio deles. Ora, será que este que passou em meio à multidão não poderia ter saído da cruz? Terá sido realmente os pregos que o deteve ali? Terá sido realmente os pregos que o manteve pregado naquela cruz? Porque se ele passou dentre a multidão, quando queria lançá-lo o precipício abaixo, quando queria dar fim à sua vida, por que aqueles simples pregos iriam detê-los? Então quais são os segredos desses pregos? O que eles tinham, ou o que eles significam para mim e para você? O que este prego que o segurou verdadeiramente tinha? O que eles representam na minha, na sua, na nossa vida? Não foram taxinhas, porque se fosse taxinhas, claro, certamente não iria aguentar o peso do seu corpo. Então dá para se entender que não foram pregos pequenos, mas não tão grandes como esses, é claro. Então nós temos que entendermos a profundidade do porquê da utilização dos pregos. Aqui no livro de Marcos, capítulo de número 8, no versículo de número 34, Marcos capítulo 8, verso 34 diz assim: e chamando a si a multidão,
Eu não sei se você já teve momentos na sua vida de um particular com alguém, de algo que você gostaria de falar, mas falar somente para pessoas especiais. E de repente você chega para aquela pessoa e chama a si: ei, vem cá, eu quero falar uma coisa contigo. Aquela conversa, sabe, no pé do ouvido. Bem, é o que está acontecendo aqui. O que Jesus de Nazaré iria falar não eram para todos, porque nem todos haveriam de acreditar. Era para os especiais, para aqueles cujo coração se voltaria, iriam acreditar e verdadeiramente iriam receber a sua palavra. Eu também quero dizer que o Senhor está te chamando a si nessa tarde, para falar uma conversa em pé de ouvido, assim dito, falar um particular com você. E esse particular pode ter certeza que muito que Ele quer que você atente e guarde no seu coração. A Bíblia diz aqui, está escrito: e chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Dá para você ler comigo esta parte? E tome a sua cruz. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. Mais uma vez. Eu sei que de princípio não nos empolga. Eu sei que de princípio não dá para darmos um glória a Deus, um aleluia. Eu sei que de princípio não dá para dançarmos no Espírito ou saltarmos no Espírito. Porque na verdade, quando nós lemos esta parte do versículo, tome a sua cruz, nós sabemos que ele está falando de responsabilidades, de atitudes e comportamentos que nos leva a caminho do Calvário, ao caminho do Gólgota. É importante você entender que ele tomou a cruz que nós nunca jamais iríamos conseguir carregar. Eu repito, preste bem atenção. Ele não nos isentou-nos da nossa cruz. E antes de você ficar pensando que a sua cruz é o seu marido, que a sua cruz é a sua esposa, que a sua cruz é os seus filhos, que a sua cruz é um parente seu, antes de você pensar nisso, não é. Deus jamais iria dizer a você que te daria um marido para ser a sua cruz, uma esposa para ser sua cruz. Jamais ele iria dizer uma coisa dessa. Infelizmente são as escolhas, as atitudes e os comportamentos que tomamos que vai fazendo com que as coisas desandem da noite para o dia. Mas aí outros 500. É interessante nós entendermos que esta cruz, ele não nos isenta-nos de carregar. Ele levou sobre si a cruz que nós nunca jamais poderíamos levar, que é a cruz dos nossos pecados. Teria que ser santo, teria que ser justo e nunca ter cometido iniquidade ou transgressão alguma para fazer-se pecador e tomar sobre si os seus pecados. Não teríamos como nós mesmos tomar os nossos próprios pecados, porque já somos por natureza pecador. E você precisa atentar para o que eu estou lhe dizendo. Preste bem atenção em nome de Jesus. Jamais nós conseguiríamos pegarmos a cruz dos nossos pecados. Jamais teríamos como pegar a nossa cruz da nossa iniquidade, ou a cruz da nossa transgressão. Não, jamais. Por quê? Porque já somos por natureza pecadores. Já somos por natureza falhos. Então, para se tomar o pecado, tomar iniquidades, tomar a transgressão, teria que ser alguém justo, teria que ser alguém que nunca pecou. E a Bíblia Sagrada diz, está escrito que ele nunca pecou, mas se fez pecador. E a Bíblia diz que tendo se feito ele pecador, ele pegou sobre si a cruz que nós nunca jamais conseguiríamos carregar. Mas tendo ele feito isto, ele não isentou-nos da nossa responsabilidade de, assim por dizer, em tomar a nossa cruz e carregar a nossa cruz. Só que veja que a Bíblia Sagrada diz: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser vir após mim. Em outras palavras, ele não nos pede para que façamos algo que ele não tenha feito. Ele não está dizendo: olha, eu quero que vocês carreguem a cruz de vocês, algo que eu nunca fiz. Não, ele está dizendo: eu sou o carro-chefe, eu estou na frente, eu sou o modelo, e eu quero que vocês que queiram, desejem ou almejem vir após mim, cada um de vocês
tomem a sua cruz. Porém, aquele que quer vir após mim, nos conduz-nos ao Gólgota, nos conduz ao lugar da caveira, nos conduz ao lugar do sacrifício, nos conduz ao lugar da renúncia, nos conduz ao lugar da crucificação, nos conduz ao lugar da morte, não da morte humana simplesmente falando, mas principalmente de tudo quanto pode nos afastar de Jesus Cristo. Então veja que ele está nos dizendo que ele não nos isentou-nos de carregarmos a nossa cruz. E aí ele continua dizendo, vamos lá, e chamando a si a multidão, com seus discípulos disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz, e siga-me, e tome a sua cruz, e siga-me. João capítulo de número 19. João capítulo de número 19. João capítulo de número 19. Olha só o que é que ele diz. Verso de número 17. João capítulo 19, verso 17. Diz assim: e levando ele às costas a sua cruz, que era a cruz que nós nunca jamais iríamos conseguir conduzi-la, que a minha, tua, nossa cruz em referente à iniquidade, transgressão e pecados, etc. E, levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Versículo 18, onde o crucificaram. O que está escrito aí? Onde o crucificaram. Dá para você repetir só essa parte? Onde o crucificaram. Bem, eu vou contar até 3, eu quero que você repita. Onde o crucificaram, tá bom? 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. Não, dá para ser melhor, porque está ali. Vamos lá, 1, 2, 3, já. Onde o homenagearam, amém? O festejaram, o celebraram, aplaudiram, comemoraram. Onde o quê? Onde o quê? Onde o crucificaram. Preste atenção e olhe para cá, por gentileza, em nome de Jesus. Cada material, cada produto que foi utilizado na crucificação traz um significado, traz uma importância para cada um de nós no que é espiritual. Presume-se que na crucificação foram usados 3 pregos, um para cada mão e outro para os pés, apoiando um sobre o outro. Todos nós sabemos que em uma mão ia um prego, na outra outro prego, e os pés ia mais um prego. Então totalizava-se 3 pregos. Gálatas capítulo de número 2. Você que tem a sua Bíblia, Gálatas capítulo de número 2. Gálatas capítulo de número 2. No versículo de número 20, o apóstolo Paulo nos faz uma declaração, que no momento em que nós entendemos essa declaração, nós passamos a nos vermos também pregados na cruz. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, versículo de número 20. Olha o que é que a Bíblia Sagrada diz. Eu queria que você pudesse ler comigo até o ponto e vírgula. Amém? Vamos lá então. Já estou crucificado com Cristo. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, cada um tome a sua cruz e siga-me. É impressionante que o apóstolo Paulo ele está nos dizendo: já estou crucificado com Cristo. Então, a semelhança de como ele foi crucificado, nós também
devemos fazer com que permaneça crucificado aquilo cuja palavra declara que deva permanecer crucificado. E é exatamente isso que nós estamos entendendo, o significado de cada prego, porque os pregos não poderiam detê-lo, cordas também não poderiam prendê-lo, porém o que realmente o segurou, o que foi que o deteve ali, o que fez com que ele, mesmo podendo sendo Deus, sair dali, ainda assim ele foi fiel até o fim. Então o que na verdade estava segurando, o que realmente o segurava naquele lugar? Eu gostaria que você pudesse ir no livro de Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo de número 6. Para nós entendermos acerca dos pregos, nós precisamos entendermos de forma espiritual. Porque todos esses têm um meio espiritual para nós. Romanos, capítulo de número 6. Romanos, capítulo 6. No versículo de número 5, Romanos capítulo 6, versículo de número 5. Glória a Deus, amém? Olha o que a Bíblia Sagrada diz: porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, preste bem atenção, porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte. E como foi que Ele morreu? Através de uma crucificação. Se semelhantemente, igualmente, não é nem parecido, é igualmente, semelhantemente, com Ele fomos plantados na sua morte. Aí ele continua dizendo: porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também o seremos no da sua ressurreição. Se com Ele nós fomos crucificados, se com Ele verdadeiramente aprendemos o que nós devemos mantermos ali, pregado na cruz, em cada prego, tanto nas mãos quanto nos pés, se nós realmente aprendermos e nos rendermos a esse ensinamento que Deus está nos dando, pode ter certeza de uma coisa: no dia da sua volta, nós já possamos termos partido, não importa, Ele vai chamar-nos pelo nosso nome, e nós podemos estarmos aonde quer que seja, nós vamos pôr-nos de pé, porque se com Ele nos mantemos crucificados na sua cruz, crucificando áreas da nossa vida, que outrora vivíamos desordenadamente, e mantemos pregados na cruz, então quando partirmos na sua volta, para a glória de Deus Pai, também seremos no da sua ressurreição. Escute isso em nome de Jesus. Essa é a esperança da nossa salvação, que se Ele não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé, vã seria-nos a maneira de buscarmos vivermos uma vida para Ele em santidade. Versículo seguinte, ele diz assim, versículo de número 6, ele diz assim: sabendo isto, que estamos com Ele crucificado, que se quisermos segui-lo, devemos cada um levar-nos a nossa própria cruz, sabendo isto, que o nosso homem velho já foi o quê? Já foi o quê? Crucificado. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Preste atenção em nome de Jesus. Eu vou ler mais uma vez, eu quero que você preste bem atenção. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado. O primeiro prego significa a crucificação do velho homem. Dá uma olhadinha para o seu irmão que está do seu lado, diga: se prepara agora, irmão. Não, mais uma vez, diga: se prepara agora. A Bíblia diz que quando seguimos a Jesus, mantemos o velho homem pregado na cruz com seus feitos. Eu quero que você atente para uma coisa muito importante. Antes de nós aceitarmos Jesus, tudo para nós era possível, como ainda o é. Porém,
Quando nós aceitamos Jesus, as escamas dos nossos olhos caíram. Começamos a percebermos entre o certo e o errado. Com isso, com os nossos olhos abertos e atentos para a realidade, começamos então o que chamamos de primeiro amor. Começamos a nos afastarmos de tudo aquilo que na verdade nos separava do amor de Deus. Então, para a glória de Deus, começamos a discernirmos o certo do errado e começamos a vivermos uma vida para Deus. Isso foi o começo da nossa caminhada. Nós tínhamos aquele cuidado, sabe, aquela cautela, sabe? Nós pensávamos 1000 vezes, mais de 1000 vezes, para errarmos em alguma coisa. Por quê? Porque os nossos olhos tinham sido abertos. Até então tudo bem. Até aí Satanás e o diabo passavam a quilômetro de distância de nós. Por quê? Porque nós estávamos fogo puro. Até então o inimigo ele ficava com um olho alto, outro baixo. Porém, Satanás, o diabo, que é o único que jamais vai se esquecer de quem nós éramos. E quando eu digo de quem nós éramos, eu estou falando justamente desse velho homem, com velhas atitudes, velho comportamento, velha maneira de pensar, velha maneira de falar, velha maneira de tratar as pessoas. E consequentemente, a coisa vai mais além. Esse velho homem aí é a única pessoa que Satanás jamais vai esquecer de quem eu era e de quem você era. É interessante saber que o inimigo, Satanás, o diabo, ele tem todo o tempo que nós não temos. Ele é tão sagaz de um jeito que ele procurou maneiras e meios e formas de, com um certo tempo da nossa caminhada, sem que percebêssemos, aos poucos, fôssemos tirando do que estava pregado na cruz, atitudes e comportamentos que outrora nós vivíamos sem Cristo. Como por exemplo, o inimigo ele passou, não sei os anos que ele deva ter passado, mas ele projetou, planejou, arquitetou uma forma, um jeito, uma maneira de tentar levar crentes a beber. E quando eu digo beber, não estou falando de beber água, mas beber uma cerveja, porque que pecado há? Então ele parou, pensou, pera ainda, como pode? Não pode uma coisa dessa. Antes ele bebia, se embriagava, ele esculhambava, ele brigava, ele xingava, gastava o seu dinheiro naquilo que não é pão, como está escrito lá no livro de Gálatas, e agora do nada, ele vai deixar de beber? Não, não pode uma coisa dessa. Não, como é que eu não pode? Como é que eu vou conseguir transformar a casa dele em um bar, se ele deixar de beber? Não, não pode. Eu tenho que pensar um jeito, eu tenho que pensar uma maneira para que ele possa voltar ao velho homem, à velha natureza, ainda que ele acredite que fazendo assim não vai ser errado. Já sei, vou inventar uma cerveja sem álcool. Pronto. Com isso, qualquer um que chegar até ele e dizer, rapaz, que é isso, voltou a beber, ele logo vai dizer, não rapaz, tu é doido, cara? Eu sou de Jesus, eu não bebo não, aqui não tem álcool, ó, vê aqui se tem álcool. É interessante, né? Porque o inimigo ele projetou, ele planejou uma maneira, um jeito, uma forma, que sem você perceber, você foi sutilmente, delicadamente lá na cruz e arrancou de lá aquilo que outrora você manteve pregado na cruz. Aquilo que você viu que quando você aceitou Jesus Cristo, você percebeu que estava errado. Você percebeu que não estava certo. E com isso então, você sem você perceber, vai trazendo velhas naturezas, velho comportamento, da maneira com que você era, da forma com que você era. É interessante porque a Bíblia diz que o primeiro prego que o manteve pregado lá, era que uma vez que nós o tendo aceitado, nós iríamos crucificar o velho homem com seus feitos. Iríamos crucificarmos o velho homem com suas atitudes. Iríamos crucificar o velho homem com seus velhos pensamentos, com as suas velhas maneiras de ser. Então esse é o primeiro prego, o prego que nós precisamos mantermos pregado naquela cruz, quando nós com ele fomos crucificados, em que a palavra de Deus diz, sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Então não queira trazer de volta quem você era. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, não queira trazer de volta quem você era.
Não queira trazer de volta quem você era. Não queira trazer de volta quem você era. Eu quero que você entenda, preste bem atenção, eu vou repetir mais uma vez. Se o meu amigo Espírito Santo estiver errado, corrija-me. Quando nós aceitamos a Jesus de Nazaré, o que mais nós procuramos andar? Foi ou não foi em santidade? Foi ou não foi? No primeiro amor, você aceitou Jesus, seus olhos se abriram, você então começou o quê? Ler Bíblia, orar, jejuar, faltar um culto. Podia chover canivete, você comprava guarda-chuva de aço e não faltava. Você verdadeiramente colocava Deus em primeiro lugar. Você era aquela pessoa fervorosa, sabe? Aquela pessoa no espírito mesmo. Porém o inimigo jamais iria te provar ou te tentar no início, porque ele não é louco, ele sabe que você é brasa viva no altar. Então ele espera o tempo passar, ele espera com que os acontecimentos lhe sobrevenham, acontecimentos esses não favoráveis, mas desfavoráveis, e aos poucos, sem você perceber, vai caindo no esfriamento, vai caindo no abatimento, no esgotamento espiritual, e aos poucos você, sem perceber, você vai começando a faltar os alimentos da palavra, e quando falta o alimento da palavra, você vai por dentro, se enfraquecendo no que é espiritual. Agora as coisas vão começando então, e quando você menos percebe, aos poucos você vai retirando quem você era, do que você manteve pregado na cruz, quando com ele você foi crucificado. O segundo prego está escrito lá em Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas, capítulo de número 6. Gálatas 6. Livro de Gálatas, capítulo de número 6. Versículo de número 14. Gálatas capítulo 6, verso 14. Olha o que a palavra de Deus diz: mas longe esteja de mim gloriar-me. Preste bem atenção. Um dos grandes erros que nós cometemos, e um dos grandes males que nós cometemos a nós mesmos, e um dos truques mais antigos do diabo, é quando nós começamos a nos acharmos autocapazes. Se tem uma coisa que o inimigo ama, mas ama de paixão, é levar-nos, batermos no peito e nos gloriarmos a nós mesmos. Muitas vezes pelo tempo de crente que nós temos. Não, eu já sirvo a Deus há muito tempo. Não, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Não, eu oro, quer dizer, é quando o inimigo começa a preparar nos laços. Porque nós começamos a pensar que é glorificado seja nós, exaltado seja nós. É quando uma repreensão, ainda que com amor, soa como intromissão. É quando já não queremos mais sentirmos aquele desejo de que precisamos aprender, porque o que eu já sei já é o suficiente. É quando nós começamos a exaltar-nos dentro de nós mesmos. Quando nós passamos por essa fase da nossa vida, o apóstolo Paulo ele dizia para si mesmo: mas longe esteja de mim gloriar-me, vangloriar-me, elogiar-me, reconhecer ou achar ou pensar que eu sou o tal, até porque a Bíblia diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Mas longe esteja de mim gloriar-me. Aí ele diz o quê? A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Dá para você ler comigo agora, por gentileza? Porque aí está o segundo prego. O primeiro prego nos leva a crucificar o velho homem. Agora, o segundo prego nos leva verdadeiramente a crucificarmos o mundo, não no sentido de que vamos deixarmos de vivermos no mundo em que estamos. Não, não é isso.
Entenda que a Bíblia Sagrada diz no livro de João, capítulo de número 8, versículo 44, diz: vós não sois mais deste mundo, mas antes dele eu vos retirei. E aí ele também continua dizendo: se o mundo amasse o que vocês fazem, então quer dizer que vós ainda eras do mundo, mas porque o mundo vos aborrece, antes dele eu vos escolhi. Veja que Paulo está dizendo: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado. Dá para você ler para mim, por gentileza, a partir daquele pedaço: pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vamos lá? 1, 2, 3 e já. Esse é o segundo prego, a crucificação do mundo. O mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Quando seguimos a Jesus, deixamos o mundo com seus feitos pregados na cruz. Preste bem atenção em nome de Jesus. Eu quero que você incline os seus ouvidos. Se nós com Ele estamos crucificados, se nós verdadeiramente o seguimos, é impossível segui-lo sem colocarmos a cruz nas costas. É impossível. É impossível nós seguirmos a Jesus se não for a caminho do Gólgota, o lugar do sacrifício. Porque se ele diz: se vocês querem me seguir, cada um tome a sua cruz e siga-me. A única vez que ele pôs uma cruz nas costas, o conduziu para o lugar do sacrifício, o conduziu para o lugar da renúncia. E aí o apóstolo Paulo vai nos dizer em que o mundo para nós está crucificado. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: o mundo para nós está crucificado. Quando seguimos a Jesus, deixamos o mundo com seus feitos pregados na cruz. Quando você começa a entender o que a Bíblia está dizendo, analise a sua vida hoje. Eu quero que você olhe para o seu hoje, o seu agora, para quem você era no começo da sua caminhada. Você só vai conseguir identificar e perceber e ver o quanto você mudou no que é discernente ao mundo espiritual, em servir a Deus, se você olhar para a sua vida agora, nesse exato momento. E aí a Bíblia Sagrada diz que julgue-se o homem a si mesmo. Julgue-se o homem a si mesmo. Será que no início da sua caminhada, você estava levando uma vida cristã em relação ao mundo, como você está vivendo hoje? Será que no início da sua caminhada, quando você confessou a Jesus Cristo, quando você passou pela água do batismo, será que nos tempos de agora, você está levando a mesma vida cristã quando você levava, quando aceitou Jesus nos primórdios, do qual chamamos de novo nascimento? Porque a Bíblia Sagrada diz aqui, e que se uma vez nós colocamos a cruz sobre as costas, e estamos com Ele crucificado, está aqui na Bíblia, não precisa ninguém nem explicar, porque mais explicado que isso é impossível. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo, já não vivo mais pela carne, mas sim pela plenitude daquele que me chamou para a vida eterna, a saber, Jesus de Nazaré. Oh, glória a Deus por isso. Aplauda esse Deus bem forte. Glória a Deus. Esse é o segundo prego, que na verdade nós nunca jamais devemos tirarmos de lá. Tirarmos de lá quer dizer de trazermos de volta o velho mundo do qual nós vivíamos e implantarmos mais uma vez dentro de nós. Lembre-se que Satanás é o único que jamais vai esquecer quem nós éramos. Jamais ele vai se esquecer de quem nós éramos. Satanás jamais vai esquecer de quem você era quando bebia. Satanás jamais vai esquecer de quem você era como marido antes de aceitar a Cristo,
ou como esposa antes de aceitar a Cristo. E tudo que Ele quer é que aos poucos você vá lá na cruz e vá tirando pedaço por pedaço do seu velho homem e das coisas do mundo, do qual você, quando aceitou Jesus Cristo, você se afastou e deixou de praticar. Terceiro prego, João capítulo de número 12. João capítulo de número 12. Verso 32. João capítulo de número 12, versículo 32. Aqui acaba todas as dúvidas que você possivelmente possa ter naquele pensamento. Mas espera aí, dessa loucura, eu fui crucificado com Ele? Os pregos não podiam detê-lo, então o que segurava lá eram os meus pecados, as coisas erradas que eu fazia, e que de repente, depois que eu aceitei a Cristo, com o tempo eu posso voltar e começar a tirá-los de lá e voltar a praticar de novo? Mas como assim? Como foi que ele fez isso? De que forma ele fez isso? Eu não estava lá humanamente falando, nem as marcas eu tenho. Olha, eu posso ver que eu não tenho marcas nenhuma, e nem teríamos como ter. Como nós teríamos marcas nos nossos pulsos dos pregos, se nós no início já aprendemos que não teríamos como nós mesmos levarmos a cruz dos nossos pecados se somos pecadores? É impossível isso. Teria que ser um santo, um justo para assim o levar, para que ao levar esses pecados e quem nós éramos, pudesse se manter pregado naquela cruz. Olha o que é que diz em João capítulo de número 12, verso 32. E eu quem? Jesus de Nazaré. Ele reúne a toda a multidão e ele diz: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei. Dá para você ler esse versículo, por favor? 1, 2, 3 e já. Mais uma vez. Olha o versículo de número 33. Tinha que ser 33 a idade de Cristo. Versículo 33 para ser perfeito. Olha só o que é que ele diz no versículo seguinte. Ele diz exatamente assim. Versículo 33, ele diz exatamente assim. E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. Dá para você ler comigo? Vamos lá? E dizia isto, significando de que morte havia de morrer. E ele morreu de quê? De uma pedrada, uma chicotada. Ah, já sei, foram os pregos, porque como colocaram ele lá pregado com os pregos, ele morreu por causa dos pregos. Não, já sei, foi a cruz de madeira que colocaram ele, então ele morreu. Lá era o sol de 3 horas da tarde, o sol quente, rapaz. Ele morreu por causa do sol. Não, ele como Deus, jamais até hoje era para estar agonizando na cruz, porque Deus não morre. Nada disso mataria, porque ele como Deus, Deus não morre. Ele teria que ter uma sentença para que ele pudesse morrer, e a sentença foi justamente essa. A Bíblia diz que ele atraiu a todos até ele. Preste bem atenção. Quando pregaram na cruz, a cruz estava deitada no chão, representava a decadência do homem. Porém, depois de o terem pregado na cruz, a Bíblia diz que levantaram uma cruz, e quando a ergueram, a Bíblia diz que ele não só por ele mesmo, mas por todos nós, aos que nele crer, ele foi atraindo até ele. Dá para você ver essa cena? Você já deve ter assistido a paixão de Cristo. A cruz estava estendida no chão, ele foi pregado naquela cruz, a decadência do homem, o homem na sua iniquidade, o homem na sua transgressão, sobre a terra de onde o homem foi feito, o pó da terra. Mas quando ele foi levantado da cruz, porque se dizia a respeito de como ele haveria de morrer,
todos Ele atraiu até Ele. Por isso que eu estava lá, você estava lá, nós estávamos lá, com Ele crucificado, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você estava lá. Glória a Deus. Oh, glória a Deus por isso. Esse é o terceiro prego: atraídos à cruz. Atraídos à cruz. Por que você serve a Jesus? Por que você serve a Cristo? De princípio, nunca é por causa da cruz. Preste atenção. Olhe para cá. De princípio, preste bem atenção. De princípio, não é nem por conta da cruz. De princípio, nós começamos a servirmos a Jesus por uma necessidade. De repente, você, por uma porta de emprego, tentou do seu jeito, não conseguiu, lembrou-se: Cristo pode me abençoar, vou até Ele. De repente o casamento não estava bem, já sei, só tem Ele para resolver esse problema para mim, veio até Ele. De repente financeiro, bateu em todas as portas, tudo fechado, não, já sei, Jesus pode me abençoar, veio até Ele. Talvez uma enfermidade, você foi para tudo quanto foi médico, bateu em tudo quanto é porta, parecia mais a mulher do fluxo de sangue, e você ouviu falar de Jesus e disse: se tão somente nele eu tocar, ficarei curada, e veio até Ele. De princípio não foi a cruz que nos atraiu a nenhum de nós, e sim uma dificuldade, um problema que de princípio nós procuramos resolvermos sozinhos e não conseguimos. E por não termos conseguido, nos sentamos em um banco de uma igreja, ou assistimos um programa de televisão, ou recebemos um panfleto, ou fomos evangelizados de alguma forma. Então decidimos a partir daquele dia servirmos a Jesus. Só a partir de então você começou a aprender e a atentar o que foi que Ele passou por mim e por você para nos salvar. Com isso nós fomos atraídos por Ele até a cruz. Com isso nós fomos atraídos até Ele por meio da cruz. Então esse é o terceiro prego: atraídos à cruz. A palavra atraída significa erguer uma pessoa à cruz para propósitos de execução. Quando você ler esta palavra, atraídos até a cruz, lá no versículo seguinte, no versículo anterior, do versículo 32, ele quer dizer aquele que foi atraído, aquele que foi trazido a si, aquele que foi puxado a si. Com que finalidade? Com a finalidade de execução. Mas não de uma execução de morte natural, mas da espiritual, no que se refere aos erros, às iniquidades, às transgressões, das quais nós cometíamos quando vivíamos no velho mundo, mas que para a glória de Deus, nós já crucificamos esse velho homem, nos seus feitos e nos seus atos. Quem está entendendo em nome de Jesus? Preste atenção, porque isso daqui é muito sério. Se você entender o que eu estou lhe explicando, você vai entender a sua autoridade no mundo espiritual. Você vai poder dizer a Satanás em que ele não te pode condenar, não te pode acusar, nem te apontar. Você vai poder dizer: ó Satanás, arruma tuas malas e vai embora, porque agora eu sei que com Jesus eu fui crucificado e foi sepultado o velho homem, para que através da crucificação do qual eu estava naquela cruz, eu estava naquela cruz porque os pregos não poderiam detê-lo, a cruz não poderiam ter detido, nada poderia ter morrido, a não ser os meus pecados que estavam nele. E se os meus pecados estavam nele, então quer dizer que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Atraídos à cruz. E se nós analisarmos, vamos ser realistas. Ei, olhe para cá, vamos ser realistas. A cruz nos empolga? Carregarmos a cruz nos empolga? Não. Quem me disser assim: claro, pastor, estou tão feliz, olha, glória a Deus por isso, não. Mas sem ela nós não poderíamos estarmos aqui como estamos agora. Se não fosse a crucificação, se não fosse Deus, através de Jesus Cristo, nos ter mantido pregado naquela cruz, com os nossos feitos, com os nossos erros, a vida em que nós levávamos, totalmente desorganizada, talvez uns aqui nem vivo mais estaria. Talvez uns aqui nem vivo mais estaria.
Eu nunca esqueço do dia em que o irmão Clécio, através do obreiro carpinteiro, o obreiro carpinteiro um certo dia chegou para mim e disse assim, me lembro como se fosse hoje: pastor, eu gostaria muito que o senhor pudesse falar com um sobrinho, né? E o senhor poderia atendê-lo. Ele está numa situação que está com medo de tudo. Estou errado? Eu disse, meu irmão, traga ele aqui. Na verdade eu nem cheguei a atendê-lo, nem sentar-me com ele ali no escritório eu me sentei. Foi ali no corredor mesmo. Eu olhei para ele e disse, olha meu irmão, se você tiver firmeza, se você realmente servir a Deus, não se preocupe que não vai lhe acontecer nada. Naquele tempo pessoas queriam se levantar para dar cabo à sua vida, não era isso? Mais ou menos isso, um receio e um medo que ele estava. Eu estou me referindo a isso, é claro que eu não pedi licença a ele para dar esse testemunho, mas ele sabe que é verdade. Em resumo, o que foi que aconteceu com ele? Para a glória eterna, louvado seja o nome do Senhor. Ele começou através do seu tio vir para a igreja. Aos poucos ele foi entendendo, com isso ele foi cada vez mais sendo atraído até a cruz. E ele foi pegando o seu velho homem, sua velha natureza, seu velho comportamento, e ele começou a ver que as coisas erradas que ele fazia não era mais certo, porque Deus dizia para não ser mais feito. Então ele foi pregando na cruz, e foi pregando na cruz, e foi pregando na cruz, e foi pregando na cruz. Com isso, de tanto ele for colocando aquilo na cruz, Deus foi lhe dando para a glória eterna, Deus foi lhe dando vitória. E hoje, para a glória de Deus, quer de dia, quer de noite, quer de madrugada, ele anda em paz e em segurança, porque o Senhor, ele bem sabe que o guarda em todo o seu caminho. Eu estou lhe dando esse testemunho porque talvez você ainda não parou para pensar o que foi que te atraiu até a cruz. No meu caso foi porque eu não conseguia deixar realmente ser quem eu era. E você? O que te atraiu à cruz? O que foi que fez você ser a gota d'água que transbordou o balde? E você disse, menino, sabe de uma coisa? Eu vou até Jesus. Sem ele eu não sei viver. É como ele mesmo disse, sem mim nada podereis fazer. Nada podereis fazer. Então este é, para a glória de Deus, o terceiro prego, atraídos à cruz. Quando aceitamos Jesus, somos atraídos até a cruz. O quarto prego está lá em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo de número 5. Verso 24. Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 24. Todos encontraram, amém? Olhe para o irmão que está do seu lado e diga, se prepare agora, meu irmão. Gálatas capítulo 5, versículo 24. Podemos ler? Vamos lá, em nome de Jesus. E os que são de Cristo, tem alguém aqui que é de Jesus? Tem alguém aqui que é de Jesus? Amém. Tem alguém aqui que, segundo a Bíblia Sagrada, com ele foi crucificado? Amém. Já diminuiu. Vamos ler. E os que são de Cristo, porque se você não é, o remédio é ainda hoje você passar a ser. Os que são de Cristo, escute em nome de Jesus. Esse é o tipo de pregação que não se prega mais hoje, meu irmão, porque não tem aplauso, não tem glória a Deus nem aleluia. Você não sabe, você não se empolga, glória, aleluia, minha conta bancária vai aumentar. Não. O que nos leva ao sofrimento é a falta do conhecimento. E principalmente quem nós somos em Cristo. Então eu vou perguntar mais uma vez. E os que são de Cristo, porque se ele está dizendo e os que são, é porque existem pessoas que não é.
E não é por conta de quê? Não por conta de que ele não queira, mas por conta das atitudes e comportamentos. Então eu vou perguntar: e os que são de Cristo, tem alguém de Cristo aí? Tem alguém de Cristo aí? Então lê o restante. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: não é bom nem ler, irmão. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: nunca aprendi a ler, irmão. Porque eu acho que foi isso que agora aconteceu. Tem alguém de Cristo aí? Então lê o restante. Tá feio, vou contar até 3. Eu vou perguntar e vocês lerem o restante. E os que são de Cristo, 1, 2, 3 e já. De novo. De novo. Só esse lado de cá. O meio. Lá. Toda a igreja. Existe outro meio de deixarmos de vivermos segundo as paixões da nossa carne e concupiscência, se não crucificarmos. Eu vou conseguir abandonar se eu não mantiver atos e atitudes cravados naquela cruz? Pelo simples fato de bater o pé e dizer: pronto, a partir de hoje acabou. Não. Vocês estão entendendo a seriedade desse ensinamento? Vocês estão entendendo a profundidade do que Deus está passando para vocês? Escute em nome de Jesus. E os que são de Cristo crucificaram, e se crucificaram, passaram por todo o martírio, mas principalmente passaram pela crucificação, dos quais os pregos não poderiam mantê-los ali, mas as paixões da minha, da tua, da nossa carne o mantiveram ali. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Em outras palavras, o que ele está dizendo ali é nada mais, nada menos do que o quinto prego, o prego da renúncia. Mas nós temos que saber que paixões são essas e olhar para mim mesmo e me perguntar: espera ainda, quando eu aceitei Jesus eu abandonei isso. Mas ouvindo o que estou ouvindo agora, parece que eu voltei a praticar. Não está amarrado, deixa eu colocar de novo lá naquele prego lá. Não, eu não quero isso na minha vida. Então nós temos que entendermos que concupiscências são essas e quais são essas paixões da concupiscências que provém da minha carne, uma vez que a Bíblia diz que nós já crucificamos, e está lá crucificado, pregado nesses pregos que o mantiveram naquela cruz. Então nós temos que sabermos. Então vamos aqui em nome de Jesus no versículo seguinte, porque a Bíblia Sagrada vai dizer, vamos lá, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, versículo de número 19, versículo 19, porque ele vai nos dizer que concupiscências e que paixões da carne são essas que devem permanecerem lá crucificadas, pregadas na cruz. Vamos lá, versículo 19, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia. Deixa eu ler aqui, vamos lá, vai colocando aí, volta aí que eu vou ler por aqui, vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, as concupiscências, das quais a Bíblia Sagrada diz que já foram crucificadas e mantidas lá. Vamos lá. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades,
contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, vamos lá, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Quando nós vivíamos em alguma coisa parecida como essa daí, quando aceitamos a Jesus, deixamos de fazer ou não deixamos? Mas por quê? Por causa da consequência. E coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão. Nós deixamos de fazer porque nós simplesmente não queríamos fazer, ou deixamos de fazer por causa das consequências? Por causa de quê? Por causa de quê? Por causa de quê? Vem cá, pastor, vem cá. Então vamos aqui, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Vamos aqui. Vai lá, segura aqui, vem cá. Nome de Jesus. Vem aqui. Vem cá, Álvaro. Vem aqui. Pode vir para cá, pastor. Vem cá, Samuel. Vem cá, Davi. Vem cá, irmão Serginho. Vem cá, advogado. Vem para cá. Vem para cá. Vem aqui. Vamos lá. Aqui. Para dizer que eu não estou chamando só irmãos. Vem cá, irmã de Leusa. Vem cá, irmã Dailma. Vem cá. Pega aqui. Tem aí? Está aqui. Vem cá. Para dizer que eu não estou chamando. Ah, o pastor, olha só. Vem cá, irmã que está aqui hoje pelo primeiro. Vem cá, irmã que está pela primeira vez. Vem cá, senhora também. Vem cá. Vem cá. Vem cá, obreira Fabiana. Vem para cá. Vem cá, irmã. Vem cá. Aqui. Aqui. Vem cá, irmã Socorro. Vem cá. Todas essas aqui, éramos quem nós éramos antes de aceitar Jesus, com ações indecentes, pornografia, que em outras palavras, incitar o próprio corpo, por meios da internet nos dias de hoje. Adoração de ídolos, das quais nos prostrávamos perante eles, porque éramos cegos assim como esses. Ambição, queríamos mais do que na verdade era nosso. Raiva, feitiçarias, das quais praticávamos ou íamos atrás de quem pudesse nos ajudar, o meio mais fácil de resolver problemas. Inimizades, onde na verdade dificilmente perdoávamos, facilmente nos irávamos. Desunião, em outras palavras, se falar de mim eu falo também. Em outras palavras, estou de mal. Hoje a coisa é mais moderna, é só bloquear. Hoje nós só bloqueamos. Hoje ainda bem que Satanás se inovou e o povo aceitou. Vou bloquear. Muito bem. Divisões, criadores de contendas e põem uns contra os outros, repartições, igreja, família e etc. Imoralidade sexual, homem com homem, mulher com mulher. Ciumeiras, ciúmes. Está olhando para quem? Eita, está olhando para quem? Você conhece gente assim? Que acha que o ciúmes é amor? Ciúmes, na verdade, é um ato de se desprezar-se a si mesmo e se desvalorizar a si próprio. Ciúmes. Brigas. Olha, rapaz, olha, não mexa comigo.
olha, pelo amor de Deus, se mexer com os meus filhos, você vai ver o diabo que sai de dentro de mim. Você já viu pessoas assim? Brigas, impureza. Sabe aquela pessoa que você trabalha lá no trabalho e aquela pessoa olha para você, você percebe que já olha com um olhar meio que mal intencionado? Sabe aquela pessoa que você diz, está repreendido? Sabe o que é interessante? É que eu quero que você olhe para cá. Aqui são as manifestações da carne. Mas sabe o que é interessante? É que a Bíblia Sagrada diz, está escrito, em que para a glória de Deus, aqueles que são de Cristo, já o quê? Crucificaram. Aqueles que são de, já o quê? Então, por favor, vamos começar aqui. Você quer essas ações indecentes? Não. Então vá crucificá-lo. Quiser vir para cá? Quiser vir? Você quer adoração a ídolos? Não. Então vá crucificá-lo. Pode voltar para o lugar. Você quer ambição? Não. Pois então vá crucificá-lo. Você quer raiva? Não. Pois vá crucificá-lo. Você quer feitiçaria e buscar uma forma, uma maneira? Não. Pois então vá crucificá-lo. Você quer aqui inimizades? Não tem coisa melhor do que um inimigozinho. Olha, ele te fez mal. Você quer isso? Quer não? Quer? Não. Pois vá crucificá-lo. Pode voltarem. Isso aqui é bom demais. Já imaginou onde você trabalha? Tem lugar, coisa melhor. Você está num lugar em que é aquela desunião na família. Você quer isso? Não. Pois então vá crucificá-lo. Não, divisões é coisa boa. A pessoa ficar só para ti, hein? Você quer isso? Não. Pois então vá crucificá-lo. Olha, imoralidade sexual. Já imaginou abrir uma internetzinha, dar uma olhadinha? Você quer isso? Não. Pois então vá crucificá-lo. Ó, ciumeira, já pensou? Já pensou? Hein? Ciumeira, olha só. Deu certo demais. Meu Pai do céu. Jesus de Nazaré. Você quer? Eu já tá lá há muito tempo. Crucifique. Crucifique. Brigas. Entre tapas e beijos, amor e desejo. Você quer isso? Não? Hã? Quer não? Uma brigazinha de vez em quando, hein, obreiro? Já pensou? Não? Tá amarrado. Pois então vá crucificá-lo. Impureza, já imaginou? Para pensar. As pessoas olhando. Você quer isso? Não. Pois então vá crucificá-lo. Porque os que são de Cristo já crucificaram com seus feitos a obra da carne. Glória a Deus! Já não somos mais quem nós éramos, somos uma nova criatura em Cristo. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Então aplauda o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe seu lar.